Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor. Quando nós falamos em sistema, é lógico que ele vai envolver a atuação de diversos órgãos para uma determinada função especial. Nesse caso, nós vamos estudar todas as partes envolvidas no movimento do nosso corpo. Então, nós vamos ter que fazer uma pequena revisão sobre músculos, sobre ossos e também sobre as articulações. Essa aula ela vai ficar um pouco extensa, então nós vamos dividir em duas partes. Essa é a primeira parte, onde nós vamos falar sobre músculos e sobre ossos. Então, se liga nessa aula aí que está começando. Bora lá! Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa aula falando sobre sistema locomotor. Só lembrando vocês, então, que essa aula ela vai ser dividida em duas partes, sendo que nessa primeira parte nós vamos ver sobre tecido muscular e vamos também falar sobre tecido ósseo. Eu não vou me aprofundar tanto em tecido muscular e tecido ósseo, porque essas aulas de tecido muscular e ósseo nós já vimos em aulas anteriores, em que eu expliquei certinho para vocês como é cada célula, composto cada célula muscular, qual é a característica de cada tipo de tecido muscular, e também falei sobre tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo, e falei também sobre todas as características de formação de osso, matriz óssea e assim por diante. Aqui eu vou fazer mais um apanhado geral, tá? Para fazer uma pequena revisão desse assunto e inserir ele no contexto da movimentação. Então, como que eles são utilizados para exercer o movimento do nosso corpo, tudo bem? Bom, então partindo para essa aula, que é o sistema, a primeira parte do sistema locomotor, vamos falar de características gerais primeiro, Então, o sistema locomotor, ele reúne o conjunto de órgãos que vai desempenhar a função de promover o movimento do nosso corpo. Então, são todos aqueles órgãos que participam nessa movimentação. E ele é controlado, lógico, pelo sistema nervoso central, tá? Então, é responsável, o sistema nervoso central é responsável por coordenar os movimentos e, inclusive, fazer com que esses movimentos cheguem até os músculos para serem executados, tá? Então, é tanto no parte de processamento quanto na condução dos impulsos nervosos também que chegam até lá. Então, entra aí o sistema nervoso central, que faz esse processamento, e o sistema nervoso periférico, que leva essa informação para ser executada, tá? E também, do que eles são formados? Eles são formados de ossos, de músculos e de articulações. Lembrando que nessa aula nós vamos ver os dois primeiros, músculos e ossos. E na segunda parte da aula nós vamos ver sobre articulação e propriamente o movimento do nosso corpo. Bom, começando pelo tecido muscular. Basicamente nós temos três tipos de tecido muscular. Nós temos o tecido muscular cardíaco, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular liso, tá? O cardíaco, ele também é um tipo de estriado, tá? Então, aqui seria o estriado cardíaco, o estriado esquelético e o músculo liso, tá? A diferença, os estriados têm essas faixas, marcando, delimitando pequenas estrias, pequenas faixas, tá? O muscular cardíaco forma aqui, então, o nosso coração. O muscular estriado são aqueles ligados aos ossos para promover o movimento do nosso corpo. E o músculo liso, aquele ligado ao aparelho, ao sistema digestório, que promove a movimentação do alimento para realizar a digestão desse alimento. Aqui eu coloquei para vocês uma tabela resumindo então esses três tipos de músculos. Perdão. Aqui vamos acompanhar, tá? Os músculos, então, o tipo músculo liso, tá? Músculo estriado cardíaco e o músculo estriado esquelético, tá? Lembrando que o liso é aquele ligado ao nosso sistema digestório. O estriado cardíaco, pelo nome fica fácil de ver, cardíaco, forma o coração. E o estriado esquelético lembra de esqueleto, Então são aqueles músculos que estão ligados aos ossos do nosso esqueleto, certo? A força do movimento, tá? O músculo liso, ele promove aquela movimentação fraca, lenta, tá? Então ela vai ser aquela movimentação bem suave, que é feita de forma lenta.
o suficiente para fazer com que o alimento ele percorra, né, o nosso aparelho digestório para ser digerido e absorvido, tá? É aquela movimentação mais sutil. Já o músculo estriado cardíaco, né, ele pode fazer movimentações mais lentas, né? Você está em repouso, né? O coração está bombeando, ele faz uma contração mais rapidinha, né? E não tão forte. Mas quando é necessário, quando a gente precisa que esse coração ele tenha um batimento cardíaco forte para elevar o nosso metabolismo, aumentar a circulação sanguínea, né, deixá-la mais rápida, aí essa musculatura ela é capaz então de fazer uma contração mais vigorosa, mais forte, tá? E de um ritmo mais acelerado. Então, como ela é capaz de fazer essa movimentação forte, então a gente acaba caracterizando a força desse movimento como sendo forte, tá? E o músculo estriado esquelético? É o mesmo caso. Você pode também fazer movimentos sutis do seu corpo, movimentos delicados, tá? Mas também, quando é necessário, o seu corpo também é capaz de exercer, né, uma movimentação brusca, uma movimentação forte, tá? Então, bem mais vigoroso. Como ele é capaz de fazer esse tipo de movimentação, então a gente classifica ele como a força do movimento como forte, tá bem? Continuando então, o tipo de controle, né, de movimentação que eles fazem. O músculo liso, ele é involuntário. Muita gente me fala, professor, mas eu consigo controlar se eu vou engolir ou não vou engolir um alimento, né? Gente, quando essa movimentação de deglutição do alimento, ou seja, quando nós vamos engolir esse alimento, ela é controlada por músculos esqueléticos, tá? Então é um movimento coordenado, é um movimento voluntário, tá? O músculo que está associado, né, ao sistema digestório que eu falo, que é o músculo liso, é o que vem internamente revestindo todo o nosso trato digestório mais interno. Então é o que percorre toda a parede do nosso esôfago, é o que vai empurrar o alimento, né, do intestino para sair, para ser evacuado na forma de fezes. Esse tipo de movimento nós não conseguimos controlar ele. Uma vez que você deglutiu esse alimento, você não consegue mais fazer com que esse alimento faça o movimento contrário, voltando, né? Então, esse tipo de movimento ele é involuntário, tá certo? Então, lembre-se, não estou falando do movimento de engolir, de deglutir o alimento, e sim do movimento interno dos músculos, né, associados ao sistema digestório que empurram o alimento em direção ao estômago e depois em direção ao intestino e até ser evacuado para o meio externo. Já o músculo estriado cardíaco, tá? Esse a gente tem nítida noção que realmente ele é involuntário, né? Você não controla o batimento do seu coração. Então, o seu coração, ainda bem que a gente não controla. Imagine se todos os batimentos cardíacos, eles tivessem que ser pensados, eles tivessem que ser coordenados pelo nosso cérebro. No momento em que a gente entrasse em repouso, fosse dormir, né, o nosso cérebro entra, né, num estado de repouso para, né, economizar energia, né? Nesse momento, nós não ficamos mais coordenando esse movimento cardíaco e aí o nosso coração iria parar de bater, tá? Se fosse coordenado pelo nosso cérebro, tá? Mas esse tipo de movimento, ele é involuntário. Nós já vimos isso quando falamos sobre o sistema cardiovascular, como, né, que esses movimentos cardíacos, eles são controlados, tá? Eles são controlados por uma ação conjunta, né, de bulbo, né, de nódulo sinoatrial, de nódulo atrioventricular, né, aqueles feixes de His, tá? Todos eles exercem um controle que não depende, né, do nosso cérebro, tá, para fazer esse processamento. Tudo bem? Então, ele é involuntário. Já os músculos estriados esqueléticos, esses sim são músculos que exercem um controle voluntário, ou seja, é o nosso cérebro, é o responsável por fazer todo esse processamento. É ele que vai executar e coordenar todos esses movimentos. Então, se alguém joga uma bola para você, o seu cérebro, né, a sua visão, ela capta esse movimento da bola, ela faz, né, esse processamento lá no nosso cérebro, né, ele faz o processamento dessa informação de que uma bola está vindo na sua direção e você tem que, né, ter esse reflexo de movimentar os seus braços para agarrar aquela bola. Então, tudo isso é
essa informação toda ela é executada pelo nosso cérebro. Portanto, todo esse movimento exercido para pegar essa bola, ela foi feita de maneira voluntária, coordenado então pelo cérebro, ok? E a função de cada uma delas, eu já havia falado, mas está aqui então escrito para vocês. O músculo liso é a realização de movimentos peristálticos, né? Aqueles movimentos então para conduzir o alimento, né, no nosso trato digestório. O estriado cardíaco é o que realiza as contrações do coração, né, que vai fazendo as sístoles e diástoles, né, para fazer os batimentos cardíacos. E o estriado esquelético é o que realiza propriamente a movimentação do nosso corpo. Já que, né, é o músculo estriado esquelético que faz a movimentação do nosso corpo, então ele é o alvo, né, da nossa aula de hoje. Então, dos tecidos musculares, nós vamos ficar somente com o músculo estriado esquelético aqui, porque é ele responsável por coordenar o movimento do nosso corpo, já que a nossa aula é de sistema locomotor. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui na observação, né, que embora outros tecidos estejam relacionados indiretamente com o movimento do nosso corpo, apenas o estriado esquelético é o que vai ser responsável por realizar os movimentos de locomoção. Bora lá. A função dos músculos, então. Para que servem os nossos músculos? Né? Eu já falei de várias funções, então tá aqui, ó. Função do tecido muscular, movimentação do nosso corpo, movimentação de substâncias dentro do nosso corpo, como é o caso do coração, ó, que bombeia sangue levando nutrientes por todo o nosso corpo, né? Estabilização das posições, né? Nos dando um equilíbrio, fazendo regulação do volume de órgãos, né? Como, por exemplo, propriamente dos peristaltismos, né? Ele vai controlar a comida que está passando, né? Ou seja, o volume presente lá de órgãos, tá? E ele também serve para a produção de calor, tá? Então, assim, se você tem, né? Se você coloca o seu corpo em movimento, você vai participar de um jogo de futebol, uma corrida, uma aula de educação física, todo o seu corpo em movimento, né, essa movimentação que os músculos realizam, eles promovem o calor, tá? Então vai aumentando a temperatura corpórea por causa disso. Isso tem todo o mecanismo, né, do nosso corpo, acelera batimentos cardíacos, tem movimentação sanguínea mais rápida, os músculos começam a fazer mais respiração celular, por isso que demandam mais energia. Mas o reflexo disso tudo, o resultado final disso tudo, é uma produção de calor, tá? Tanto é que se você está com frio, o seu corpo tende a fazer o quê? Entrar em movimento, né, para gerar calor. É o caso dos tremores, né? A pessoa fala, estou tremendo de frio. É o reflexo do seu corpo mostrando que ele está precisando entrar em movimento para gerar calor, porque ele está se resfriando muito rápido, né? Continuando aqui, como que esses músculos estão organizados, tá? Então, todas as células musculares, elas estão reunidas, né, formando um formato de fibras. Então, elas estão reunidas, né, dispostas de uma maneira longitudinal, e elas vão se reunindo, formando fibras musculares. Essas fibras musculares, olha aqui, ó, né, então as células musculares alongadas, elas se reúnem tudo, formando uma fibra, tá? Essas fibras, elas estão reunidas em conjunto de várias fibras, tá? Formando aqui, então, um feixe de músculo, tá? Então, essas fibras, tá, se reúnem em conjunto formando feixes. Já esses feixes, eles também se reúnem aqui, né, formando propriamente o músculo. Então, essa seria uma organização dos músculos, tá? Essas células musculares formando fibras, as fibras reunindo, formando, né, grupo de feixes, e esses feixes se reunindo, formando o músculo em si. E cada uma dessas organizações aí, né, elas estão revestidas por uma membrana, que é um tecido conjuntivo, tá? Então, ó, revestindo a fibra, nós temos essa membrana aqui, ó, que seria a membrana chamada de endomísio, tá? Então, ó, o que é endomísio? Eu pus aqui escrito aqui para vocês, né, caso vocês queiram fazer essas anotações. Então, o epimísio é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve, né, essa partezinha do músculo. Na verdade, aqui, ó, endomísio, né?
comecei de baixo para cima, desculpa. O endomísio, tá? Ele reveste, então, aqui, ó, essas fibras, tá? Depois, revestindo e formando os feixes, tá? Nós temos o perimísio, tá? Então, o perimísio seria essa membraninha que envolve grupos de fibras, tá? E por fora, revestindo todo o músculo, nós temos essa membrana de epimísio, que está aqui, ó. É a membrana também de tecido conjuntivo que envolve por fora todo o músculo. É assim que eles estão organizados no nosso corpo. Então, se você pega um músculo inteiro ali, você está pegando ele, aquela membrana que reveste tudo, é o epimísio, tá? Aí você vai retirando os músculos mais internos, né, aquelas camadas de músculos, você chega nos perimísios. Se você começa a quebrar eles, separando as fibras ali, você vai chegar na membrana do endomísio, tá bom? É a organização muscular. E o que importa aqui para a gente entender realmente como que esses movimentos acontecem, é entender como que é a célula muscular, tá? Então, essa célula muscular, tá? Eu coloquei aqui as anotações para vocês. Eles estão aqui, ó, né? Se eu pegar o músculo inteiro e desse músculo, né, eu ir separando aqui, então, os feixes, as fibras, até eu chegar em uma célula muscular, tá? E eu ampliar essa célula muscular, ela é uma célula estriada, não é? Ó, você está vendo que você enxerga essas faixas, né, que a gente chama ela de estrias, tá? É por isso que o nome recebe de músculo estriado, ó. Ela está com várias faixinhas mais claras, mais escuras, mais claras, mais escuras, tá? Isso aqui a gente chama de estrias, por isso que o músculo ficou chamado de músculo estriado, tá bom? Bom, se eu pego então uma célula muscular e eu vejo o que ela tem por dentro, eu chego nessa estrutura aqui, ó, tá? Essa estrutura interna seria como se fosse uma armação, né, uma estrutura que dá sustentação a essa célula muscular, e ela é formada por uma rede de proteínas, tá? Essas proteínas, elas recebem o nome de actina e de miosina, tá? A actina são essas fibras musculares aqui, ó, perdão, fibras musculares não, são essas fibras proteicas, tá? Que estão aqui, ó, em um azulzinho mais claro, tá? Elas são mais finas. E as miosinas são essas proteínas mais grossas que estão aqui no meio, certo? Ah, para que a gente tem que saber isso? Porque essa característica aqui, ó, você está vendo que quando, né, nós temos essa região aqui, que ela tem uma sobreposição, ó, de actina com miosina, tá? Então, actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina, actina, tá? Ela fica muito mais concentrada essa região aqui e ela dá um aspecto mais escuro, tá? Que é exatamente essa faixa aqui, ó, mais escura, que é essa estria, tá? Já essa região aqui, ó, tá? Você pode ver que ela não tem as fibras de actina aqui, ó, somente as fibras de miosina. E ela gera esses espaços aqui no meio. Como nós temos esses espaços, ela fica com uma coloração mais clara. Então, ó, você gera essa faixa mais clara, né, na fibra muscular. Portanto, por isso, né, que dá esse aspecto de coloração, né, de estrias. Faixas mais escuras, escuras, claras, escuras, claras. Onde está escuro é porque tem essa sobreposição de actinas com miosinas. Onde está mais claro, você não tem essa sobreposição aqui, tá? Então isso é que dá esse aspecto. E a gente precisa entender isso aqui, porque é assim, entendendo isso, nós entendemos o movimento de contração muscular. Ou seja, quem é o responsável por fazer a parte ativa da nossa movimentação do corpo são os músculos. São eles que exercem o poder de movimento, de contrair e se distender, né? Na verdade, contrair e relaxar, né? E aí ele faz, né, a movimentação de todo o nosso corpo, tá? Mas como que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha agora aqui nessa imagem ampliada, né, desses feixes de actina e miosina. Então eu peguei aqui, ó. Aqui seria o espaço de uma célula, tá? Nessa de linha Z até linha Z, tá?
Aqui você pode ver ó, que vocês têm os feixes de miosina e em pretinho os feixes de actina. Vamos vir para essa imagem ampliada aqui embaixo, tá? Tá vendo aqui, ó, em vermelho os feixes de miosina, em pretinho seria os de actina. Os de miosina parece que ela tem alguns bracinhos saindo daqui, ó, que elas se ligam nesses feixes de actina, tá? Então os feixes de miosina acabam se ligando nesses feixes de actina. E quando o músculo começa a se movimentar, o que que ele faz? Essas fibras de actina e miosina, elas começam a se aproximarem uma das outras. Elas começam a puxar uma contra a outra, diminuindo esses espaços aqui, ó, tá? Dessa banda aí, e também diminuindo esses espacinhos aqui no meio, tá? Vamos ver esse movimento, então, como que ele fica, né, nessa dinâmica de contração muscular. A contração muscular, eu coloquei um GIF aqui para vocês, ó, que vocês conseguem ver esse tipo de movimentação. Quando, né, o músculo começa a se contrair, esses feixes de miosina, eles se ligam nesses feixes de actina e eles puxam para perto um do outro. Olha só, os feixes de miosina em rosinha puxando os feixes de actina para perto. Quando ele fez isso, ele diminui esse espaço aqui no meio, ó, tá vendo? Esse espaço, que era aquela coloração que antes dava um aspecto mais claro, né? E ele deixa mais escurinho ali agora. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Aqui estava o músculo relaxado. Então esse espaço aqui no meio, ó, tava uma faixa mais clara aqui, tá? Quando ocorreu a contração, a miosina puxou a actina para perto e ele fechou esse espacinho aqui, ó, tá? Que tinha aqui antes. Olha a linha Z aqui, ó, né? Antes ela estava aqui, aqui, então ela delimitava esse espacinho, né, dessa linha até essa linha. Quando o músculo se contraiu, o que ele fez? Esses feixes de miosina aqui no meio puxaram as actinas para perto. Diminuiu essa zona H mais clara aqui no meio e diminui também essa faixa aqui, ó, nessa banda aí, tá? Diminui aqui também. Nesse movimento, então, o que acontece? Acontece a contração do músculo, tá? Cada célula faz essa contração muscular, portanto, o músculo inteiro ele se contrai, ou seja, ele diminui o seu tamanho. Antes ele era um músculo alongado, quando ele ocorreu a contração, ele diminuiu o seu comprimento total, tá? Ele aumenta o seu volume e diminui a sua extensão. Aqui, ó, mostrando agora para vocês em forma de desenho. Aqui estaria o músculo relaxado. Então o músculo está bem alongado, ó, né? Então dessa linha Z até essa linha Z, ele está bem alongado. Aí começou a fazer a contração muscular. Esses feixes de miosina se ligam nesses da actina e puxam eles em direção ao centro. Toda essa faixa aqui, ó, né, que era mais clara, né, da chamada de zona H, ela diminui esse espaço, né, e vai aproximando para cá, tá? E a célula, ela diminui o seu tamanho, ó. Ela ficou agora dessa linha Z até essa linha Z. Olha como ela está bem menor comparado com essa aqui de cima, quando ele está relaxado, tá certo? Então, esse processo, né, ela ocorre em todas essas células musculares, né, de maneira coordenada, e aí, de forma que o músculo total, ele acaba se contraindo, diminuindo o seu tamanho, tá? Ficando mais curto, porém agora mais espesso, tá? Certo, gente? Essa foi a parte, então, dos músculos relacionados ao movimento, tá? Não vou falar aqui sobre músculo cardíaco e nem sobre músculo liso. É só a contração muscular de músculos esqueléticos. Agora vamos falar do tecido ósseo. Em relação ao tecido ósseo, ele é um tecido conjuntivo. O que significa dizer isso? Que as células estão mais separadas umas das outras, preenchida com uma grande quantidade, né, de matriz, tá? Então, esses espaços intercelulares estão preenchidos, né? Então, tem bastante substância ali intercelular. Bom, como que isso acontece? Nós temos várias células, né, no osso. Algumas pessoas acham que o osso é uma coisa que não é viva, não é um tecido, né, vivo formado por células. É simplesmente cálcio que está reunido, mas não. O osso é um tecido vivo. Tanto é que ele tem poder de regeneração. Quem aí nunca quebrou, trincou, fraturou um pedaço de um osso, né?
E aí faz o quê? Engessa até que esse osso, né, tenha essa regeneração dele e ele consiga se fazer essa cicatrização. Só faz isso por quê? Porque o osso é uma estrutura viva, tá? Ele é formado então por células ósseas. Nós temos diversas células ósseas aqui, ó. Nós temos esses osteócitos que ficam no meio da matriz, né, da matriz óssea. Esses osteócitos, eles acabam formando esses osteoblastos, né? Então, o osteócito dá a formação de osteoblastos, né? Que são os osteoblastos que, por exemplo, renovam, né, numa cicatrização de uma fratura do osso, tá? Nós temos os osteoclastos, né, que são células responsáveis por fazer a quebra, né, de outras moléculas, de quebra de outras células, né, ósseas. Então, osteócitos e osteoblastos formam, né, novas células ósseas e os osteoclastos, elas digerem células ósseas, né. Nós temos também, né, a parte de matriz óssea. O que é a matriz óssea? É essa substância intercelular que preenche, então, os espaços entre uma célula e outra, né, do tecido ósseo. Do que é formada essa matriz óssea? A matriz óssea, ela é formada, né, basicamente do que? De fibras de colágeno, que dá uma rigidez, perdão, rigidez não, dá uma certa flexibilidade ao osso, uma resistência do osso, tá? E ela tem também, né, formada de minerais como cálcio, que dá essa rigidez do osso, tá? Se o osso fosse formado exclusivamente, né, essa matriz fosse formada exclusivamente de cálcio, ele seria muito rígido, muito duro, né? Só que ele seria facilmente quebradiço, né? Então ele teria pouca flexibilidade e qualquer batida poderia causar uma fratura. Para conferir uma maior resistência, é que esse osso precisa ter também uma parte orgânica formada de colágeno, né, que é uma proteína que dá uma certa resistência, uma certa maleabilidade, flexibilidade ao osso. E assim evita quebras, tá? Fraturas. Então, aqui está o esquema, né, de um desenho desse tecido ósseo e aqui mostrando para vocês uma lâmina, né, de microscópio, um preparo de uma lâmina, tá, de como que seria à vista isso em um microscópio real, tá? Então aqui o desenho e aqui a imagem real. Tudo bem? Bom, continuando então, falando sobre tecido ósseo. Vamos falar um pouco sobre a função, tá, do osso. Para que serve o osso? Basicamente, o que todo mundo ensina é o quê? Que o osso ele tem três funções. A função de sustentar o nosso corpo, tá? Então, promove a sustentação do nosso corpo. Todo o nosso esqueleto está o quê? Sustentando todos os órgãos e todos os tecidos, sistemas ali, tá? Ele também, né, nessa aula que a gente vai falar sobre locomoção, em atuação com músculos e articulações, ele promove a locomoção, tá? E o osso, ele também serve como proteção. Por quê? Porque ele está revestindo, né, órgãos importantes ali, e o osso serve como uma caixa protetora ali, né? Não deixa com que um impacto mecânico, uma batida, esse impacto ele chegue diretamente nos órgãos, né, nos órgãos vitais. Então, antes nós temos essa caixa formada pelos ossos protegendo os nossos órgãos viscerais, tá? Só que nós também temos que salientar as outras funções desses ossos que eu pus aqui. Ele serve também como uma reserva de energia, tá? Olha, reserva de energia? Você não tinha falado que reserva energética eram gorduras? Sim, minha gente. Os ossos, eles possuem uma parte de gordura chamada de medula amarela, tá? Popularmente, vocês conhecem isso como tutano. Quem é chegado em preparar comidas aí, né, culinária, ver programas de culinária, MasterChef, essas coisas, o pessoal sempre comenta, né, fala assim, aquelas carnes no interior, né, perto dos ossos ali, aí tem aquela região do tutano que confere sabor para os caldos, para o molho, não sei o que, blá, blá, blá. O que é o tutano? Nada mais é do que a gordura presente dentro dos ossos, é a medula amarela, tá? Então, ela serve como uma reserva de energia também.
serve como uma reserva de cálcio. Eu falei, ué, reserva de cálcio? Eu sabia que tinha cálcio no osso, mas não sabia que era uma reserva. Sim, se você tem pouco cálcio no seu organismo, de onde você acha que o seu corpo vai retirar o cálcio? Olha só, retira dos ossos? Sim, retira dos ossos. E para que serve o cálcio no nosso organismo? O cálcio é ele que promove a contração muscular. Então, a entrada e saída de cálcio das células musculares é o que promove essa contração, né, dos filamentos de actina e miosina para fazer a movimentação dos músculos. E se você não tem contração muscular, você não tem movimentação do corpo, você não tem batimento cardíaco, ou seja, o nosso corpo não pode ficar sem cálcio. Se tiver pouco cálcio, ele vai retirar dessa reserva. Que reserva? De ossos. E aí o que acontece com os ossos? Ficam mais porosos, mais fracos. E aí começam a criar buracos, né, poros nos ossos, a chamada de osteoporose. Entenderam? Então o cálcio ele atua como uma reserva de, o osso atua como uma reserva de cálcio. E esse cálcio é utilizado na contração muscular. Quando falta, retira dos ossos. E eles também, né, já discutimos isso em aulas anteriores, a medula vermelha agora, né, dos ossos, elas são responsáveis por produzirem os elementos figurados. O que são os elementos figurados do sangue? São a parte formada por células, né, do nosso sangue, ou seja, hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, são eles os responsáveis por produção dos elementos figurados do sangue. O osso, basicamente, se nós pegarmos um osso longo, ele é dividido em duas partes, tá? Nós temos a região aqui, ó, da cabeça do osso, né, que é uma região mais espessa, mais arredondada, e nós temos a região mais alongada aqui do osso, que é a região do meio. Ela recebe nomes. Essas partes da cabeça do osso, nós chamamos elas de epífises, tá? Então, nós temos a epífise de cima proximal e a epífise mais longe, que é a distal. E essa parte do meio mais alongada chama-se diáfise, tá? Aqui também está representando para nós a medula amarela, né, formada pelo tutano, aqui, ó, que eu falei para vocês. E depois nós temos, né, a medula vermelha, que está mais próxima, né, da região das epífises, aqui, ó. Epífise com medula óssea vermelha. Tá certo, minha gente? Bom, vamos continuar. Ainda tem mais coisas para falarmos sobre ossos. Nós temos que separar agora aqui os tipos de ossos. Como assim tipos de osso? Os ossos, eles têm uma classificação de acordo com o seu formato, tá? Então aqui nós temos 4 classificações. Nós temos, olha, acompanhe na figura aqui comigo, né? A classificação está aqui na figura. Nós temos os ossos chamados de ossos longos, quando o comprimento dele, ó, tá, é bem maior do que a sua espessura, tá? Então eles são, e a altura, né? Então eles são mais compridos do que largos e altos. Nós temos os ossos curtos, que segue essa mesma proporção de ossos longos, porém num tamanho reduzido, tá? Então, ó, eles são mais alongados, né? Só que eles são bem menorzinhos do que os ossos longos. Nós temos os ossos planos, tá? Em que a sua largura, né, e o comprimento são maiores do que a sua altura, tá? E nós temos os ossos irregulares, que não têm uma proporção, né, definida. Então, eles são todos irregulares aqui, ó, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho dessa classificação em relação aos tipos de ossos, tá? Se nós pararmos para ver aqui, ó, onde nós encontramos os ossos longos, nós encontramos principalmente nos nossos membros locomotores, tá? Que são esses ossos aqui, ó, do braço, chamado de húmero, tá? Esses dois ossos aqui, ó, presente no antebraço, chamado de rádio e ulna. Nós temos os ossos, né, que é o maior osso do nosso corpo, né, o mais longo, que é o osso do fêmur, aqui na perna. E nós temos aqui na parte, né, da nossa perna, a parte de baixo aqui, ó, da canela, nós temos mais 2 ossos, tá? Chamado de fíbula e de tíbia, tá? Então,
2 ossos longos aqui, um osso longo aqui, 2 aqui, um aqui, tá? Então você vê que esses ossos longos estão nos membros locomotores. Sinal que o quê? Sinal que qual que é a função desses ossos longos? Realizar a movimentação. Eles realizam movimentos amplos, tá? Movimentos abertos, movimentos mais espaçados, né? Maiores, tá? Vamos analisar agora o próximo grupo, os ossos curtos. Os ossos curtos, eles estão localizados também nos membros locomotores, só que aqui nas extremidades. Então você vê que aqui, ó, nós temos os ossos da nossa mão e os ossos do nosso pé, tá? Então nós temos, né, as nossas falanges, os nossos ossos do carpo, do metacarpo, né? Aqui embaixo no pé nós também temos as falanges, nós temos os ossos do tarso, do metatarso, tá? Então, todos esses ossos aqui, eles também, assim como os ossos longos, também estão em membros locomotores e também exercem movimentos. A nossa mão e o nosso pé, eles se movimentam. E nós utilizamos, inclusive, eles, né, para também exercer o movimento de outras coisas, para pegar objetos, manusear objetos, tá? Então, esses ossos curtos também têm a função de fazer movimentação. Porém, uma diferença de ossos longos e ossos curtos, né, nessa função deles, é que os ossos curtos eles exercem movimentos mais delicados, mais finos, né? Então aquele movimento mais fino, aquele movimento mais sutil, né, eles são feitos por ossos curtos, tá bom? Então essa é, né, é a diferença também de ossos longos e curtos, não só também pelo tamanho deles, tá bom? Bom, partindo para mais os outros dois, tá? Os ossos planos agora, né, seguindo essa ordem que está na figura. Os ossos planos, eles por terem esse formato aqui, ó, né, que eles parecem ser mais largos, só que porém mais achatados, eles também recebem o nome de ossos chatos, tá? Osso chato não é aquele osso que não é legal, né? O osso chato é um osso que é achatado. E esses ossos planos, onde são encontrados? Quais são aqui, ó? Esses dois que estão mostrando pra gente aqui, né? Vocês conseguem perceber de onde são esses ossos aqui? Esses ossos são os ossos aqui da nossa escápula, aqui das costas, tá? Também conhecido antigamente como omoplatas, tá? Então, esses ossos aqui, ó, eles estão aqui nessa parte de trás, tá? Quais outros ossos planos que nós temos? Nós temos, por exemplo, os ossos aqui da costela. Nossa, os ossos da costela são planos? Achei que fossem alongados. Não, se a gente pegar uma costela aqui dessa, nós vamos ver que eles são realmente compridos, tá? Só que se a gente pegar para ver, a gente vai ver também que eles são achatados, né? Eles não são cilíndricos, né? Nessa diáfise aqui, ó, eles não são cilíndricos igual os ossos longos, tá? Eles são achatados aqui, tá? Então eles são ossos planos também. Então você tem as escápulas, as costelas, que mais? O osso da pelvis, né? Ele é achatado. Que mais? O osso do crânio, tá? Também ele é achatado, né? Então, gente, vocês conseguem ver uma função em comum para esses ossos planos? Esses ossos planos estão o quê? Eles estão revestindo, cercando, protegendo órgãos vitais, tá? O osso do crânio reveste todo o nosso encéfalo, tá? Os ossos da costela e da escápula protegem todos esses órgãos vitais aqui, né? Como coração, pulmão, tá? E esses ossos aqui, ó, né, da pelvis, estão todos protegendo órgãos reprodutores. Então, todos eles protegem, portanto, função principal de ossos planos, proteção, ok? E os ossos irregulares? Onde nós temos esses ossos irregulares? Em todas as regiões onde esses ossos não têm formato específico, não cabe em nenhuma dessas classificações anteriores, aí eles são chamados de ossos irregulares, tá? Onde nós temos esses ossos irregulares, o osso que representa melhor essa categoria são os ossos das vértebras, tá? E para que serve a vértebra?
Ah, serve para proteger a medula espinhal. Sim, serve como proteção. E também possui uma função principal aqui também, né, importante, quer dizer, né, de sustentação. Eles sustentam o peso do nosso corpo, né? Então todo o peso aqui, ó, ele está concentrado nos ossos aqui, né, da nossa coluna vertebral, tá bom? Bom, então função dos ossos irregulares tem a função de sustentação do nosso corpo, tá? Além, lógico, de proteção, mas, né, tem essa função importante aí também. Ok, minha gente? Coloquei aqui para vocês em forma de texto algumas curiosidades. Uma pessoa adulta, ela tem cerca de 206 ossos no corpo distribuído aí, né, nesses números que eu coloquei para vocês. 8 ossos cranianos, 14 faciais, 3 da orelha, 8 do pescoço, enfim, assim por diante, tá? Isso aí é só questão de curiosidade, né, para vocês. Um outro fato curioso é o quê? Que um bebê, ele nasce com mais ossos do que o adulto. Eu falei, nossa, então o bebê nasce com 300 ossos ali e o adulto tem 206, então se perde, né, no crescimento vai se perdendo o osso aí, né? 94 ossos aí se perdendo pelo caminho. Não, gente, não é perdido, né? É que os ossos, né, de recém-nascidos, nem todos ainda estão completamente formados. Alguns ossos, eles estão parcialmente formados e eles acabam estando em pedaços ainda. Depois, com o passar do tempo, esses ossos vão se juntando e formando uma única estrutura, um único osso. Isso, né, um exemplo muito marcante disso é o osso do crânio. O osso do crânio, né, de recém-nascidos, ele é todo quebradinho, ele é todo fragmentado. E à medida, né, que esse bebê vai crescendo, ficando mais velho, esses ossos vão se fundindo, se ligando um no outro e formam então toda a nossa caixa craniana. Tanto é que se você reparar no crânio, né, você vai ver certas suturas, certas costuras aqui, ó. São as regiões de emenda, onde os ossos se fundiram depois, quando foram ficando mais velhos, tá? Outros exemplos também são os ossos da perna, que não são totalmente formados, né? Não adianta você tentar botar um bebezinho em pé, que ele não vai conseguir sair andando, né? Porque esses ossos aqui dos membros ainda não estão totalmente formados, tá? Enfim, aí quando eles terminam de fazer a formação, eles vão se ligando um pedaço do osso no outro e aí juntam em um só, né? Portanto, por isso que os bebês acabam tendo mais ossos aí, né? Se a gente contar eles todos. Tá certo, pessoal? Bom, a última classificação que eu vou pôr aqui para vocês, né, é em relação agora ao conjunto de ossos. Tá? Então eu falei que os ossos, de acordo com cada formatinho de osso, ele entra numa classificação. Agora, se a gente reunir conjuntos de ossos, eles formam outras categorias, que são os tipos de esqueleto. Então nós temos dois tipos de esqueleto. O esqueleto axial, né, que formam um eixo central, por isso o nome axial vem de eixo, tá? E nós temos o esqueleto apendicular, que formam os apêndices locomotores, tá? Então, aqui a gente já consegue descobrir quem são esses ossos que participam de cada um dos esqueletos. O esqueleto axial reúne todos aqueles ossos que formam o eixo central do nosso corpo. São os ossos do crânio, da nossa coluna vertebral, das costelas, tá? E os ossos do esqueleto apendicular? São os ossos dos nossos membros locomotores, né, de braços e pernas, e todos aqueles cíngulos. Cíngulos são aqueles ossos de conexão, né, que se conectam, então, os ossos apendiculares ao esqueleto axial, tá? Então, são os cíngulos aqui, ó, da parte superior, né, as escápulas, as clavículas, tá? Aqui o símbolo, né, da parte dos membros inferiores, nós temos o osso da pelvis, tá? Então, eles participam também do apêndice, do esqueleto apendicular, tá bom? Então, essas são as duas classificações que nós temos conforme o tipo de esqueleto agora, tá? Esqueleto axial são os presentes no eixo central de sustentação, crânio, vértebras e costelas, tá? O osso externo aqui também no meio.
e os ossos que estão nos apêndices e os seus respectivos símbolos, né, conexões, como o osso da pelvis, escápula e clavícula. Tudo bem, pessoal? Então eu pus aqui também o texto para vocês verem do que se trata cada um deles. Com relação à função desses esqueletos, é claro que ficou, né, ilustrando aqui para vocês, fica nítido a função de cada um deles. O esqueleto axial, ele está mais relacionado a quê? A sustentação do nosso corpo, tá? E os apêndices, o esqueleto apendicular, eles estão associados, lógico, à sustentação do nosso corpo, mas também estão mais relacionados ao movimento do nosso corpo, tá? Então, para a movimentação, basicamente, do nosso corpo, nós utilizamos muito mais o esqueleto apendicular do que o esqueleto axial. Mas não estou falando que nós utilizamos exclusivamente eles, né? Utilizamos tudo. Mas para exercer a maior amplitude de movimento é o esqueleto apendicular. Ok, minha gente. Então essa foi a classificação do nosso esqueleto, né? E com essa aula, né, eu queria fazer essa pequena revisão dessas duas partes importantes para o movimento do nosso corpo, músculos e ossos. Tá certo, pessoal? Vou deixar uma pequena reflexão aqui em forma de figura para vocês, que tudo isso que eu expliquei para vocês, né, de músculos e ossos, ela vale para todo mundo, tá? E nós não temos diferenças nenhuma entre o corpo das pessoas, sejam eles homem, mulher, branco, negro, hétero, ou homossexual, ou, né, de religiões diferentes, times diferentes, enfim. Fica aí essa reflexão para vocês. Certinho? Bom, espero que vocês tenham entendido. Espero vocês também na nossa segunda parte da aula, tá? Para fecharmos com esse sistema locomotor. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até mais.